Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Se você chegou até esse vídeo é porque você está assistindo o vídeo em comemoração aos 4 anos da Milênio Brasília. Nós estamos aqui para contar para vocês a história, de toda essa caminhada dos nossos 4 aninhos. É pouco tempo, mas para a gente parece que é muito mais do que é, Tem sido muito legal. E para contar essa história para a gente, está aqui os nossos pastores, pastor Oz, pastora Fê. Então recebam aí com a salva de palmas na sua casa, seja lá em que data você está assistindo isso. E nós estamos comemorando nossos 4 anos. Para começar assim, explica para a gente como é que foi isso, Porque as pessoas não sabem como iniciam uma igreja, como é que é uma igreja plantada, como é que isso começa. Desenharam no papel e decidiram começar ou não? Como é que foi com vocês? Cara, muito interessante a pergunta. Quando a gente olha para trás, eu até me emociono muito, sabe? Eu acho que assim que é uma loucura o que a gente decidiu fazer, a forma como a gente vem atuando e as bênçãos de Deus fluindo em nossa direção. Então, realmente um tempo de muita emoção. O sonho nasceu em 2015. A gente recebeu uma palavra profética de que era tempo da igreja ser como um farol, da igreja brilhar, da igreja ser uma igreja que atenda às necessidades da comunidade. Começamos então a sonhar com essa igreja. Em 2016, estudamos as transformações geracionais e uma palavra tocou muito forte no meu coração, a palavra quando Paulo escreve aos Efésios e fala que Cristo morreu para oferecer uma igreja pura, santa, sem mácula e sem rugas. E naquele momento o Senhor falou comigo que ruga era sinal de envelhecimento e que a igreja nunca podia ser uma igreja velha, ela tinha que ser sempre uma igreja nova, uma igreja que atenda às mudanças geracionais. Muito legal. Surgiu essa ideia e esse nome, amor, você lembra do nome Milênio? A gente ficou até com medo de colocar esse nome. Não tem nome de igreja, Fê? Não era assim. A gente sempre imaginava que teria nome igreja, mas o Senhor, desde o início, deixou muito claro que não seria. Eu cheguei a procurar muitos lugares que precisava de uma instalação de uma igreja. Deus nos tirou de onde a gente morava em 2016, mandou um comprador para nossa casa. Nós mudamos aqui para Asa Sul. Então toda a nossa vida mudou porque nós somos guiados pela voz do Espírito. Ele que conduz a nossa vida. Então o Senhor nos trouxe para cá e eu me lembro procurando um lugar naquele ano, já era 2016. Eu não achava nenhuma porta aberta de lugar, tinha muitas confusões, e eu falei para o Oswaldo, amor, não consigo, as coisas de Deus não estão fluindo. E aí, quando ele desligou o telefone, o Senhor tinha tirado ele estava na área de finanças, e Deus colocou ele num lugar de estratégias, e ele começou a estudar as gerações, E o Senhor falou claramente para ele, não é um lugar, é uma geração. E aí, nesse estudo das gerações, e como essa geração estava vendo a igreja, a gente tomou um susto. Que era uma geração a geração milênio, que é a geração que Deus mandou a gente cobrir e cuidar, era uma geração que não queria saber de igreja, tinha se espanado, a igreja tinha se tornado, como o Oswaldo falou na palavra, cheia de rugas, máculas, e isso se tornou uma mágoa para muitas pessoas, e a gente queria mudar tudo isso. E por isso também o nome muitas pessoas já entram aqui, falam assim, se eu soubesse que era uma igreja, nem tinha entrado. Estratégia do Espírito Santo. Então, a gente colocou o nome Milênio, porque é a geração, a geração que nasceu depois de 78, 79, até que ano, amor? 80 a 2000, que era uma geração que não estava mais falando essa língua, e os princípios de Deus haviam começado a se perder, e a igreja se tornou algo que não era mais relevante na vida das pessoas. Então, a Milênio nasce para cuidar de uma geração, A Milênio nasce primeiro no coração de Deus, ali ela é gerada, uma palavra nasce no coração de Deus, é gerada uma palavra ao coração de vocês,
E essa visão, assim, ó, tirar do papel não foi muito fácil, né, eu acho. Onde vocês estavam? Como é que era? Vocês eram pastores em outro local ou não? Iniciaram isso numa aventura? Como é que foi isso? Sim, eu já era pastor há vários anos, eu era um pastor auxiliar de uma igreja batista. Minha esposa também sempre atuou ao meu lado, ela era consagrada na época missionária. E a gente sempre serviu ao Senhor, desde jovens, né, nós estamos com 20 anos de casados. Nós crescemos ali na Central. Assim que nós nos casamos, fomos definitivamente para a IBLS, porque já estávamos na nossa casa e ficava mais fácil a logística. E ali servimos por 18 anos. Legal, 18 anos, então, de pastoreio, ajudando uma comunidade, pastoreando uma comunidade. Então, não foi algo que, assim, ó, vamos ser pastores agora de uma geração e ir atrás de uma palavra. Não. Vocês, então, tinham uma história pastoral já construída, muito legal. Mas, do ponto da palavra, até que isso seja gerado no coração de vocês, até que isso saísse do coração de Deus, entrasse no coração de vocês e se tornasse uma realidade, tivesse um CNPJ, tivesse um papel de igreja na sociedade, como é que isso aconteceu? Então, a gente decidiu, então, fazer esse novo projeto, e no dia 1º de janeiro de 2017, falamos, olha, nós não temos um lugar, não temos um salão, não temos cadeira, não temos tem microfone, som, não tem nada. Não tem som, não tem nada, absolutamente nada, mas nós vamos... A cara e a coragem e a fé, né? Nós vamos começar, e vamos começar na nossa casa, porque o Senhor disse que não era um lugar, era uma missão, era um propósito, era uma geração que a gente deveria alcançar. Vocês passaram algum tempo, Fê, procurando um espaço, procurando um lugar, olharam regiões em Brasília, né? E Deus falou com vocês algo diferente. Não era né? um lugar, que era uma geração. Então, nós decidimos começar na nossa Uau. casa. E, através das redes sociais, nós ajudamos e pastoreamos muitos anos adolescente e jovem. E, através da rede social, a gente conseguia verificar como é que estava a vida espiritual dessa galera. E aí começamos a postar coisas, a mandar mensagem, falar, olha, vem aqui em casa, vem aqui comer uma pizza, vamos aqui orar e tal. E aí começamos, dia 1º de janeiro de 2017, inclusive era um domingo, né? Nós começamos ali, convidamos alguns amigos que também estavam desgostosos de igreja, gente já estava fora, né? Nossa família, e começamos ali com 12 pessoas. Quando foi o mês de janeiro, por conta dessa estratégia de convidar as pessoas, falar, você não está em igreja nenhuma, vem para cá, e a gente convidava também os nossos amigos de trabalho, passou 85 pessoas na minha casa. Eu falei, pronto, os vizinhos vão me expulsar, vão nos expulsar daqui, né? Cheio de carro na rua. Não era marketing multinível, né? Não era reunião de negócios. Aí eu comecei a pegar cadeira. Eu não tinha nem Instagram, meu irmão. Aí a gente começou a verificar as coisas de rede. E aí também a gente, com um filho adolescente, eles começaram a chamar os amigos também. E lotou. Eu peguei cadeira no meu sogro, cadeira nos meus pais, cadeiras lá de casa, não tinha mais onde caber. Não cabia mais gente. E nós começamos a orar. Mostra-nos um lugar. Então, vocês saíram da visão. Saíram da visão, ficou ruim, né? Mas, dentro da visão, vocês lançaram a igreja, o sonho, para dentro da casa de vocês. E as pessoas começaram a ser agregadas ali, né? E de 12 pessoas, nós estamos hoje com uma igreja saudável e estamos plantando uma igreja no centro da capital. Mas antes de ter esse prédio lindo que nós temos, de fazer tudo que nós estamos fazendo pela graça de Deus, como é que saiu assim, olha, 12 pessoas não é nem perto do número de pessoas que estão hoje aqui se voluntariando, servindo, acompanhando a nossa trajetória hoje. Mas nós estamos no 4º ano. Como é que foi o primeiro dia? De onde saiu? Como é que foi? Avançou para onde essa igreja? Gugu, entre janeiro de 17 e início de abril, final de março, nós já tínhamos um grupo de pelo menos 40 pessoas que já tinham tomado a decisão
de sonhar juntamente conosco. Quando esse grupo de 40 pessoas foi formado nesses 3 meses, então passaram lá 85, 100 pessoas pela nossa casa, mas 40 delas falaram, cara, nós vamos viver esse sonho com vocês. Então, nós percebemos que estava na hora da gente nos organizar, regularizar a nossa situação. Então, eu comecei a trabalhar em estatuto, formalização, assembleia geral, começamos a procurar uma primeira sede, e ali nós fomos parar ali na 105 Sul, aonde você nos conheceu, aonde você e sua família foram agregados, ainda bem no início da igreja, né? E foi dessa forma, foi um passo de cada vez, mas um passo muito rápido. Eu sinto assim que Deus tem muita pressa com a gente. A gente tem falado aqui, se você não ouviu, você vai ouvir agora, que nós queremos viver 5 anos como se fossem 50 anos, né? É a meta de JK, e graças a Deus a gente tem visto isso. Eu lembro, Fê, de ter entrado na 105 Sul pela primeira vez e eu vi uma igreja linda, pequena, aconchegante, mas linda, tecnológica. Aquele desenho lá tem a tua marca, né? Quando a gente... Foi até um amigo nosso que falou, olha, tem um prédio interessante ali na 105, inclusive ele está bem novo, né? Porque aqui a Asa Sul, muito velho, a gente não tinha ainda um capital, ninguém assim, para nos ajudar nesse início, literalmente, a gente não tinha um microfone, né? Tinha que ser mesmo pela fé. E esse amigo falou, olha, tem um prédio muito interessante ali na 105, por que vocês não dão uma olhada? E nós fomos. Quando a gente entrou, eles tinham preparado para ser um restaurante. Então, assim, o prédio, além de ser novo, estava muito bem feito, assim, a reforma dele, né? O acabamento. Então, o desafio nosso era preparar o espaço Kids e preparar a nave, né? Que com as cadeiras e tudo confortável, e TV e tudo, aí foi um grande desafio para nós, que nós, né, assim, como é que a gente vai fazer isso? E eu me lembro uma vez, a gente estava no monte, essa igreja nasceu no monte, nós fomos várias vezes orar, vários contratos de lugares que Deus nos soprou, e o Oswaldo perguntou, Senhor, como é que nós vamos fazer? A gente precisa comprar som, a gente precisa comprar cadeira. Aí o Senhor falou para ele, filho, você não me diz que tudo que você tem é meu? Então você já tem o recurso. Aí eu me lembro, na época, o Oswaldo tinha acabado de tirar um Corolla 0 quilômetros, gelo, a coisa mais linda, os adolescentes ficavam loucos com o carro. E aí nós doamos esse carro, e foi uma bênção que proporcionou colocar todas aquelas telas de LED, a cadeira também. A gente tinha eu sempre tive essa preocupação, porque eu, como designer, eu via as pessoas colocando muita qualidade dentro da sua própria casa. E na minha vida não poderia ser diferente. A casa do Senhor tinha que ter a mesma excelência, a qualidade que eu coloco nas empresas, que eu coloco na casa das pessoas. Então, aqui eu ainda tenho um critério ainda maior, porque é para o meu pai. Meu pai é um pai de excelência. Deus, ele é excelente em tudo que faz. Então, ali não podia ser diferente. Então, foi uma benção, foi um desafio. Nós achamos o prédio ali em março, continuamos com os cultos na nossa casa. E aí, dia 15 de abril, nós conseguimos constituir a Assembleia e começar a igreja com 40 membros fundadores. Uma coisa que eu acho que é importante falar é que, quando a gente diz assim, é uma igreja para uma geração, muitas pessoas pensam que é uma igreja só de jovens. Mas, na verdade, a Milênio é uma igreja multigeracional, é uma igreja que atende desde bebês, e nós temos irmãos idosos aqui, que são verdadeiros guerreiros de oração. Então, o que significa isso? Uma igreja para uma geração? Significa que nós tomamos a decisão de atender com qualidade todas as gerações. Temos atividades de bebê, crianças, adolescentes, jovens, casais, homens, mulheres. Temos atividade para todo mundo, só que a diferença
é que nós queremos ser a igreja preferida da geração Y, que é a geração milênio. E o que significa isso? Significa que nossa ambiência, nossas cores, nossa amizade com a tecnologia, nossa amizade com a internet, a gente disponibiliza, né, internet grátis para os nossos membros aqui poderem, a gente até estimula, né, o uso da Bíblia de forma digital. Então, assim, é uma igreja que tem uma cara voltada para a geração milênio, mas que atende com qualidade todas as gerações. Acho muito importante dar esse legal, esse muito legal. aí. É uma informação importante porque é o nosso DNA, né? E lá, então, nasce a igreja que a gente consegue ver, né? Porque a igreja é uma igreja aonde estiver reunida, né? Mas lá tinha cara de igreja, tinha placa, tinha nome, tinha CNPJ, a igreja constituída. Guga, no dia da inauguração, o Senhor nos falou que ali não ia caber. Aí pensa no meu desespero. Eram 80 lugares, lá eram 300 metros quadrados, metade kids, metade... Era pequenininho, né? Então cabiam 80 pessoas lá. Então vocês já iniciaram no dia da inauguração com a metade do espaço, né, lotado, né? Com certeza estava muito mais cheio, porque aí cada um traz um convidado, e aí daqui a pouco aquele espaço ficou pequeno. Eu lembro que lá a gente tinha um kids pequenininho, mas muito parecido com esse que nós temos hoje. Tínhamos um espaço muito parecido, menor, bem pequenininho, mas muito parecido com isso que nós temos hoje aqui. Só que, com certeza, o espaço ficou pequeno e rápido, né? Foi um ano. Em um ano começou a ficar intransitável. A gente não podia convidar ninguém de fora. Vocês arriscaram alguém lá? Convidaram alguém? Convidamos. A Laura Sogueli esteve lá também. Ficou gente sentada na escada. As janelas tiveram que ser abertas. Cara, eu lá fiquei com medo de gente cair da janela, né? Tinha gente pendurada na janela. Não sei se você lembra. Lá o Rodolfo foi. No primeiro andar, né? Você subia, tinha um elevador. Né? Então, e tinha gente lá grudado na janela, né? Mas, assim, o que mais me incomodava na época era o seguinte, a gente sempre disse aqui que nossas crianças são prioridade, que a gente quer o melhor lugar do mundo. A gente sonha que as crianças chorem em casa para virem para a igreja e chorem na igreja para não quererem voltar para casa. E tem sido assim, né? Tem sido assim. Então, o ambiente das crianças começou a ficar bem pequeno. Porque mesmo 40 começou a dobrar o número de pessoas, cada casal trazia 2, 3 filhos. Aí já estava lotado o Aí kids, ficou né? muito cheio. Muito eu lembro cheio. que o Oz me falou ele fala sempre essa frase, e é uma frase que marcou também o meu coração, que é assim, olha, o sapato não pode determinar o crescimento do pé, né? Que aí foi, eu acho que o ponto e a chave, o momento que nós viramos a chave, precisamos ir para um novo local. E aí né? a gente começou a procurar. Precisamos de um sapato novo. Precisamos de um sapato novo. Começamos a procurar com um ano. E assim, passamos vários lugares, foi várias dificuldades por aquilo que eu te falei. A Asa Sul em si é muito antiga, né? Então nós entramos em alguns lugares e precisava de muita reforma. A vinda nossa está aqui para 504 já foi um outro milagre. Quando eu entrei aqui a primeira vez, me deu um desespero. O prédio estava lindo, né, Fê? A Fê que é designer, o prédio estava lindo. Eu vou mandar a foto, ver se você consegue colar essa foto. Vamos tentar colocar a foto aqui para vocês assistirem. Do antes e depois. Do antes e depois. Aí eu gente falei, olhou não, outros gente, prédios, né, Fê? vocês não têm noção. E a gente não tinha mais carro para doar, não dava. Era muito dinheiro. Eu falava assim, gente... isso aqui vai muito dinheiro, vocês são doidos. E eu me lembro de uma palavra profética de um dos amigos que foi lá na nossa igreja. Falou assim, lá 105, falou para a gente assim, Fê, quando eu entrava pelo corredor, eu via as paredes andarem 3 vezes. Então, eu tinha isso na cabeça, né? 3 vezes 300, 900 metros quadrados. Agora, imagina para reformar 900 metros quadrados. Um prédio. Eu lembro de uma coisa, Fê, não sei se você vai lembrar, mas a 105 era uma igreja com um teto baixo, né? Quem era da 105 lá vai lembrar. O teto era baixo. Aí o Oswaldo olhava, a gente conversava, né? A gente conversava muito. Poxa, eu queria tanto uma igreja com um pé direito alto, né? E aí a gente entrou nesse prédio que nós estamos aqui na 504 Sul, e antes dele ser reformado, como vocês conhecem hoje,
ele tinha um forro de teto baixinho, né? Já era mais alto do que lá, Já né? era mais alto do que Já lá, era- mas ainda era baixo, né? Não compara com o que a gente tem hoje, né? E aí, só assim, olha, foi a porta que Deus abriu naquele momento. Como é que a gente determinou, poxa, esse é o local? Foi como assim? Foi uma decisão mais comercial ou não? Ou teve um apontamento de Deus também? Porque a gente vem muito falando de palavras. Deus deu uma palavra e nós nos movimentamos. A minha resposta era não, porque aqui era bem complicado. A situação, assim, para quem olha como profissional, a gente tinha que trocar toda a instalação elétrica, porque a gente trabalha com ar-condicionado, a carga é muito alta, o nosso equipamento elétrico também puxa muita energia, todo esse equipamento de transmissão também, e fora o Kids, né, que a gente ia manter com um padrão ainda melhor do que a gente tinha na 105. Cara, Deus me mandou, diga ao povo que marche. A ordem era, a igreja tem que estar em movimento. Eu lembro que Deus falou estar em uma movimento. palavra, Oz, não sei se você vai se lembrar. E nós orando, a gente orando aqui nesse espaço, a gente já tinha decidido por esse espaço, a partir dessa palavra que Deus te deu, mas Deus, a gente estava até um pouco preocupado mesmo, né? A gente tem que confessar, porque nós estávamos preocupados na época, com o recurso, porque era muito dinheiro para reformar esse prédio aqui. Realmente, nós reformamos um prédio inteiro. E Deus deu uma palavra assim para você, eu não lembro quem, você vai lembrar, que Ele estava cuidando de tudo. Você lembra como é que foi essa palavra? Se eu não me engano, não foi no seu trabalho, eu não lembro agora, foi alguém do teu trabalho? Ah, lembrei, cara. Eu estava desci do elevador, indo em direção à garagem para voltar para casa. E aí tinha uma vigilante, a vigilante estava lá na porta, e quando eu estava passando por ela, ela falou assim para mim, Oswaldo, vem cá, cara, eu sonhei contigo hoje. Eu nem sabia que ela era crente, e ela também não sabia que eu era crente. Mas nós ali recebemos uma palavra, eu perguntei assim, não, então me conte aí o sonho que eu quero saber, né? E ela dizia assim, nesse sonho eu via você num lugar muito alto, e você estava inquieto, andando de um lado para o outro, com a mão na cabeça, preocupado, e então eu ouvi a voz do Senhor dizendo, diga para o meu servo não se preocupar, eu estou cuidando de tudo. Era isso. E nesse momento acho que a gente ficou um pouco mais tranquilo, né? O coração recebeu assim uma palavra de Deus que desse tranquilidade, né, Fê? E só para as pessoas terem uma dimensão, como você falou, um prédio, 3 vezes o espaço, tudo aqui foi duplicado, né? A nossa capacidade de som, de cadeira, tudo foi duplicado, triplicado, né? E aí, isso aqui é um milagre. A gente pode dizer que o Senhor é o Senhor da igreja, Ele é o dono deste lugar, Ele que fez isso aqui. Nós não chegamos a completar 2 anos na 105 Sul, né? Antes, foi com 1 ano e meio, mais ou menos, quando nós estávamos na 105 Sul, nós nos mudamos para a 504 Sul. E aí foi uma surpresa legal, né, Os? A Fê mandou o irmão João, que deve estar assistindo a gente aí, que é nosso administrador, ele falou, olha assim, vamos tirar esse teto aí para ver. E quando nós tiramos o forro de teto que tinha aqui, era um prédio enorme, né? Como nós temos hoje. Pé direito alto. Um pé direito alto. A gente não alto. Imaginava, foi um presente para o Oswaldo, né? Que ele queria porque queria. Pé direito alto. Deus realizou Deus deu. o sonho, o desejo de coração de ter uma igreja como essa, uma igreja linda. E hoje nós estamos aqui. Então, nós estamos completando o 4º aniversário da Millennium em Brasília, da Millennium Brasília, uma igreja linda com um coração geracional, cuidando desta geração. E o que vocês poderiam falar, principalmente para as pessoas que estão chegando na Millennium agora e que iniciam essa carreira, iniciam essa caminhada para os próximos
4 anos dessa igreja, as pessoas que vão caminhar conosco, que vão trabalhar, que vão se voluntariar, que estão se engajando, para essas pessoas, o que vocês diriam para elas agora, para que elas se sintam à vontade, para que elas andem e caminhem nesses próximos 4 anos? Cara, eu tenho uma filosofia, um princípio de vida, de ministério, que eu digo assim: a plataforma que Deus me deu não é para mim, é para eu levantar outras pessoas e erguer essas pessoas e dividir a plataforma para que o reino de Deus cresça, o reino de Deus se expanda. Então você que está chegando, cara, seja bem-vindo, brilhe, deixa a sua luz brilhar. Aqui você é bem-vindo, você pode frutificar no seu dom, no seu chamado, na sua paixão. Você pode realizar qualquer coisa aqui, menos pecar. Pecar não pode. Está proibido. Pecar tá proibido. Mas você pode fazer o que você quiser. Então, diria, seja bem-vindo, venha com o coração aberto, porque o nosso está aberto para te receber. E você, Fê? Eu quero dizer para você que está chegando, que essa igreja foi plantada no nosso coração, mas começou primeiro no coração de Deus para você. Nós só fomos os instrumentos dessa igreja chegar até você. E aqui existe uma atmosfera do que o sobrenatural de Deus tem um livre acesso de fazer o que Ele quiser. Então, esses milagres que nós estamos falamos dessas obras, não é nada perto do que Deus tem feito aqui neste lugar. Né? Deus nos prometeu lá no início que teria 3 anjos constantemente aqui dentro desse lugar. Um anjo de cura, um anjo de sabedoria, um anjo de prosperidade, que estaria conosco todo o tempo. E creia que esse mover Deus fez e trouxe para você viver milagres, para você viver sobrenatural. A gente só está no começo. Tem muita coisa para Deus fazer. Esse ano agora, esse último ano que nós completamos 4 anos, a gente pode dizer que foi um ano de grande desafio. Eu pensei muitas vezes, eu falava, Deus, como é que vai ser? Como nós vamos fazer? Confesso aos irmãos que foi muito difícil no início da pandemia, pregar para cadeiras vazias, pregar por uma câmera. E Deus falou ao meu coração, filha, não se preocupe, eu estou no controle, e essa mensagem, essa palavra, não vai ficar apenas dentro dessas 4 paredes. Você não foi chamado apenas para vir aqui cultuar, você foi chamado para ser igreja fora da igreja, ser igreja lá no hospital que você trabalha, ser igreja na universidade que você está. Então, brilhe a luz do Senhor. Aqui é um lugar de treinamento, lá fora é o lugar para você brilhar, e nós contamos com você para isso. Eu sei que vai ser difícil responder, mas porque a gente viveu momentos maravilhosos, eu tenho momentos lindos com vocês, que são meus amigos, meus pastores, e eu tenho momentos lindos com a Millennium, né? Mas desses 4 anos, de toda a história que vocês viveram, puxa na memória aí rapidinho, qual foi o momento que mais marcou a vida de vocês? Começando aí, Os, qual foi o momento que mais te marcou? Cara, eu vou te falar de, não um momento, mas uma ação. Eu fico muito feliz, muito emocionado, porque a gente parece assim, né, uma igreja moderna, uma igreja, né, o pastor de All-Star, mas, na verdade, a gente é uma igreja de muita fé, que crê apaixonadamente na Bíblia, e é uma igreja missionária. Sabe, Gustavo, nós acabamos de construir agora há pouco uma escola que vai atender centenas de crianças, numa das economias mais pobres do mundo, expectativa de vida ao nascer de 48 anos de idade, 2 anos de escolaridade média que a população tem. Aquelas crianças não tinham onde estudar, lá em Guiné-Bissau, na África. Isso me deixa muito feliz, muito realizado, porque a gente está olhando para nossa cidade, também atuamos junto com a ONG Geração Viva, estamos olhando para o nosso país, temos um trabalho, uma expansão lá em Bom Jesus, no Piauí,
mas nós nunca deixamos de olhar também para o mundo, porque o campo é grande. Então temos essa escola, temos também apoiado várias iniciativas com refugiados na Turquia, com viúvas na Índia, várias iniciativas, e isso tudo só é possível por conta do coração generoso e por conta de uma visão que essa igreja abraçou, né? Então, isso tudo me deixa muito feliz. Eu teria tanta coisa para falar. Não dá para escolher uma coisa só, é muito difícil, né? Eu teria muita coisa para falar, mas eu queria deixar registrado isso, porque me dá muita satisfação saber que nós estamos cuidando daqueles que mais necessitam e estamos fazendo a diferença no mundo, né? Muito legal. Tinha uma palavra, né, que a gente sempre discute juntos, que é relevância. E relevância, na nossa definição que a gente usa aqui na igreja, é o seguinte: cara, se um dia nós fecharmos a porta, alguém vai sentir falta dessa igreja? Além das pessoas que aqui frequentam, a comunidade vai sentir falta, a cidade vai sentir falta, o planeta vai sentir falta, o país vai sentir falta. E eu tenho a sensação no meu coração de que se nós fecharmos hoje as portas, sabe, não vai ter mais o milênio na rua, a gente já não vai estar mais distribuindo água todos os meses, não vamos estar nos hospitais, não vamos estar ajudando. Somos a única igreja que apoia mensalmente, sistematicamente, a ONG Geração Viva. Temos um missionário 100% sustentado por nós na África. Então, assim, em uma palavra, relevância. Muito Esse legal. É o sonho. Muito Esse legal. É o sonho. O que mais te marcou, Fê? Uma das coisas que eu pedi a Deus lá no início e peço diariamente é porque nós fomos criados, Gustavo, numa atmosfera de milagre, né? Nós fomos gerados nessa atmosfera de milagre. Então era muito comum a gente ver testemunhos de milagre do sobrenatural de Deus. E eu pedi a Deus todos os dias, ainda peço, que essa igreja seja uma igreja que viva ainda maiores milagres do que nós vivemos na nossa infância, adolescência, juventude. E Deus tem feito. E o milagre, esse maior, Deus tem feito todas as semanas. Mas nesse último ano de pandemia, no início da igreja, o bebê na nossa igreja, o Levi, foi diagnosticado com um tumor no cérebro, atrás do olho. E nós oramos, nós batalhamos, foram feitas campanhas, ele teve que ir para fora do país fazer tratamento. E no ano mais difícil relacionado à saúde, o tumor desapareceu. Esse é o nosso Jesus que nós servimos. Então, eu creio nesses milagres. Eu vi também a irmã Maria, ficou 144 dias desde a queda que teve por conta do coração, passou por cateterismo, quebrou uma vértebra na queda, fiz 3 pontes de safena, pegou Covid, foi entubada, e para a honra e glória do Senhor, já está em casa, e ainda vai vir aqui testemunhar o que Deus fez na vida dela, uma senhora, com 79 anos, isso é milagre, Glória isso é o poder de Deus. Muito legal. Quem vive essa atmosfera da milênio é que sabe, né? Nós somos uma igreja que se move muito no sobrenatural, né? Nós vivemos isso dia a dia, acreditamos numa igreja relevante, uma igreja que transforma, uma igreja que conecta pessoas a Deus, que desperta o potencial máximo e que transforma a sociedade, né? O mundo. Nós acreditamos que vamos mudar o mundo, isso é verdadeiro. E se perguntarem a gente assim, eu lembrei aqui uma coisa, Fê, que é engraçado até. Se perguntarem assim, mas vocês são pentecostais então? Ou vocês são tradicionais? O que nós somos? Nós somos sobrenatural. Nós somos sobrenaturais, nós somos sobrenaturais. E se perguntarem assim, olha, vocês são milenistas então, porque está lá milênio na placa? Ou vocês são pré-milenistas, né? O que nós somos?
Nós somos de Jesus, gente. Vamos tocar, que tem muita coisa para fazer. Dê-lhe uma saia justa agora, né? Essa história é engraçada demais. A gente fez o quê? Lembra? Chegou na porta alguém ali e perguntou pra gente: vocês são milenistas? Pré-milenistas? Amilenista? Amilenista? Pós-milenista? O que nós respondemos lá para ele? Aí o nosso recepcionista olhou assim, o cara não fazia ideia do que era isso. Novo né? na igreja, novo convertido, né? Nem sabia o que O cara era. nem sabia, o cara olhou assim, ih, cara, nada a ver não, entra aí, assiste o culto. Entra aí, descobre com a gente, assiste o culto, participa que você vai entender, né? Essa é a Milênio. A gente é tipo uma igreja, né? A gente é tipo uma igreja, nós temos características de igreja, nós não abrimos mão da verdade, nós não abrimos mão de todas as verdades eternas de Cristo, da Bíblia, da palavra, nós amamos a palavra, mas nós queremos ser uma igreja relevante para esta geração, seja lá em qual for o tempo. Nós vamos continuar sendo uma igreja sem rugas, né? Jovem, uma igreja com força. E em uma palavra para a gente já acabar, tá encerrando esse nosso primeiro talk aqui, mas já para ir para os finalmente, em uma palavra, o que seria a Milênio no futuro? Qual é a palavra de Deus que está no coração de vocês para a Milênio do futuro? Eu vejo cada milênio fazendo a diferença no mundo. E essa é a minha oração diária. Eu quero ver milênios no Supremo Tribunal Federal, vivendo os princípios de Deus, incendiando aquele lugar. Eu quero ver milênios tendo prêmio Nobel, não só da paz, mas na área científica. Eu ainda vou ver nessa terra milênios glorificando o nome de Jesus nas maiores tribunas nesse país. Não somente isso, eu vou ver milênios mudando a história educacional do nosso país. Eu creio nisso, é assim que eu vejo a Milênio. Não vejo a Milênio num prédio fechado, em lugares grandiosos, eu não vejo apenas dentro, num culto de celebração, mas o Milênio fazendo a diferença no mundo. Você, Osso. Cara, uma palavra, eu diria, quando você fez isso, me veio à mente duas palavras, então eu vou falar duas. Por favor. Pode, você permite? A Fê falou muito mais do que uma, né? A primeira palavra que veio ao meu coração foi coerência. Essa geração não aguenta mais a incoerência. Líderes que ensinam uma coisa e vivem outra. A Milênio que eu sonho é uma igreja coerente. E a segunda palavra foi legado. É a palavra que a gente adotou no ano passado e que ela significa simplesmente, o legado é tudo aquilo que fica, mesmo quando nós vamos. Eu tenho certeza que essa igreja aqui não é do Os, não é da Fê, essa igreja aqui não é de uma pessoa, essa igreja aqui está sendo plantada para fazer a diferença, ser um farol nessa cidade, neste país e no mundo. Então nós cremos que estamos construindo um legado. Muito legal, muito legal. Tá acabando já, eu acho que foi bom, né? A gente conseguiu falar tudo, ou um pouco de tudo, do que a gente viveu desses 4 anos, e nós acreditamos muito que essa próxima década, principalmente, é uma década crucial, né? E essa geração millennial é uma geração que vai estar nas lideranças do país, da humanidade, de todas as sociedades, e nós estamos com uma palavra para essa geração. Nós queremos ser a geração, nós queremos pastorear com qualidade essa geração, ser a igreja preferida para essa geração. E para essa geração, o que você falaria? Agora, em uma palavra, vamos tentar, para ver assim, olha, para essa geração, qual é a maior necessidade que vocês enxergam para essa geração? Jesus é tudo que você precisa. Propósito. Essa geração busca propósito. Essa geração não quer trabalhar por trabalhar, quer trabalhar em algo que dê significado. Eu quero te dizer, nenhuma instituição no planeta tem um propósito mais sublime, mais tremendo do que essa instituição chamada Corpo Vivo de Cristo, a Igreja Universal do Senhor, a Igreja soberana, a Igreja viva, e da qual
nós aqui fazemos parte dela, desse reino maior que é o reino de Deus. Então, eu diria propósito. Muito legal, muito legal. Esse foi o nosso talk, estamos encerrando com os nossos pastores, Pastor Oz, Pastora Fê. E aí, assim, para desconstruir mesmo, Pastora Fê pela Pastora Fê, ou Fernanda por Fernanda, o que seria essa mulher aí, Fê? Fala um pouquinho. Não sei o que você está falando, cara. Fernanda por Fernanda, assim, olha, ela é uma mulher fraca, guerreira, gosta de quê, faz o quê? Dá um briefing aí para a galera te conhecer, já para desconstruir mesmo. Tem que dizer vocês, sei lá. Fala de você, fala assim, eu sou pastora, designer, gosto de cozinhar muito. Eu vou falar, eu sou feliz. Eu não sei cozinhar, gente, ele está de palhaçada comigo. Não sei cozinhar, eu sei fazer outras coisas, eu sou designer e tudo, mas o que eu mais amo fazer, a minha vocação, ser pastora, eu nasci para isso, amo pastorear e é um privilégio na minha vida poder pastorear essa igreja tão linda que são vocês. Quem é o Osvaldo? Cara, eu diria o seguinte, sou um pastor, economista, um executivo, um pai de família, um cara gente boa, um marido excelente. Essa é boa. É bom anotar essa aí, Fernanda. Mas é verdade, ele é mesmo. E, assim, uma pessoa completamente, quem convive comigo sabe, apaixonado pelo que eu faço e em servir ao Senhor. Eu sou apaixonado em fazer igreja, em cuidar de pessoas, sou apaixonado, meu coração arde fervorosamente por isso, né? Eu não sei mais o que falar, então então eu é melhor aqui. Parar de falar. Pessoal, muito obrigado, foi muito bom receber vocês aqui, espero que vocês tenham entendido um pouco da nossa história, dessa caminhada, foi muito bom compartilhar esse momento com vocês, os momentos desses últimos 4 anos, tem sido um prazer, eu tenho certeza que eu falo em nome de toda a Milênio, a gente tem uma igreja viva, real, verdadeira, simples, mas muito, muito apaixonada por Cristo, tá? Obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês e até os próximos 4 anos, 10 anos, 50 anos, se Deus não voltar, se Cristo não voltar, nós estaremos aqui no reino dEle, implantando o reino dEle, crescendo juntos pela graça de Deus, amém? Deus te abençoe, tchau!